Mas por que a gente deve aplicar o calcário pelo menos 90 dias antes de plantar? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil e a gente está trazendo para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo diferenciado para ajudar você técnico e você produtor rural a ter melhores solos, a ter melhores produtividades agrícolas também. Se você quer aprender muito mais sobre adubação e fertilidade do solo, tem a nossa ESAFERT, Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tá? Tem um link aqui abaixo que você entra lá, nós temos aulas semanais e aprofundadas sobre temas relacionados à adubação e à fertilidade das mais diversas culturas agrícolas. Então não perca essa oportunidade, tem certificado, tem suporte, um link aqui na descrição para você se especializar. Mas beleza, a gente vai tratar desse tema porque eu não vi muitas pessoas falando sobre isso no YouTube, não vi muitas pessoas falando sobre isso também na internet, que é a questão de quando aplicar o calcário. Todo mundo fala 90 dias antes de plantar tem que aplicar calcário. A gente vai mostrar para vocês quais que são as variáveis que nós devemos analisar para efetivamente escolher quando fazer a aplicação de calcário e por que existe essa lógica de 90 dias antes do plantio fazer a aplicação do calcário. Primeira coisa de tudo que nós temos que esclarecer aqui, não é o ideal, tá? O ideal é que você mantenha o planejamento do teu solo para que você faça a correção de acidez, né, com uma antecedência inclusive maior do que esses 90 dias. Esses 90 dias é um nível, digamos assim, crítico. Então, se você manter todo ano, fazer análise de solo, todo ano acompanhar como é que está a fertilidade, como é que está o pH, você não vai ficar atropelado assim. Você consegue, no momento que você tira uma cultura agrícola, que você vai colocar outra, você consegue já utilizar ali, fazer a correção de acidez com o calcário sem ter maiores problemas, com esse monitoramento. Mas o que acontece? Porque o nosso calcário, ele não é no momento que você aplica ele que ele vai reagir no teu solo. Então tem que ter um tempo até que ocorra essa reação. E a gente sempre fala, PRNT do calcário é importante. É mais importante o PRNT do calcário do que a classificação dele se é dolomítico, calcítico ou magnesiano. O PRNT é o poder relativo de neutralização total e expressa o quanto do calcário vai reagir no solo em 90 dias, em 3 meses. Então isso daí é para vocês anotar e para vocês guardar. Um calcário com PRNT 100, que é conhecido como calcário filler. Calcário filler você identifica que é o mais fininho, tá? É o mais fino. Quanto mais fino também forem as partículas de um determinado calcário, maior a sua reatividade, também maior é o PRNT. Então um calcário que tenha PRNT 100 vai reagir 100% em 90 dias. E aí é um calcário que não tem efeito residual. Algumas pessoas acabam confundindo o que é efeito residual, o que não é efeito residual de um calcário. Muitas vezes a gente indica para o produtor, principalmente para aquele que trabalha com culturas perenes, que escolha também um calcário que tenha efeito residual um pouco mais longo. Porque ele vai reagir no teu solo e vai corrigir o teu solo por um período de tempo mais longo, né? E é interessante também para as culturas perenes. O calcário filler não tem efeito residual. Então, por que a gente não utiliza só o filler? Só 90 dias antes de plantar eu aplico aquele calcário lá e acabou. Como eu falei, se você tem um bom planejamento da tua área, não é 90 dias antes, você vai aplicar meses antes. Porque o efeito de um calcário, ele dura ali, dependendo do tipo do teu solo, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso, como é que é a matéria orgânica, ele pode durar 2 anos sem você voltar a aplicar calcário, até 3, 4, até 5 anos sem voltar a aplicar calcário, se você tiver uma condição de solo que propicie isso. O calcário filler também ele é mais caro e é recomendado quando você precisa corrigir o solo rapidamente, menos de 90 dias. Poderia ser usado com óxido de cálcio também, como o cal. Então, hoje, tem vários produtos aí no mercado, a gente conhece montes mesmo de produtos, que prometem ali a correção de acidez, prometem ter o mesmo efeito do calcário, mas o arroz com feijão bem feito é o que funciona muito bem. Então, se a gente conseguir fazer uma aplicação de calcário, né,
com um determinado planejamento, a gente não vai ter problemas. E os calcários com PRNT menor do que 100%. Então a gente já falou aqui, já fez cálculos inclusive, de qual que era a necessidade de calagem quando nós temos um calcário com PRNT menor do que 100%. Então tem aí no mercado calcário de PRNT 75%, 80%, 85%, depende daquele que você tem na tua região. Então, geralmente não se tem uma disponibilidade tão grande de calcários. Primeira coisa que tem que ser feita na hora de você ver qual que é a quantidade de calcário que você vai aplicar é qual que é o PRNT que ele tem. Então, aqui um exemplo que a gente deu para vocês, que tem um calcário de PRNT 80%, o poder de neutralização de 90%, por exemplo, vai reagir 80% em 90 dias, então em 3 meses, 80% desse calcário vai reagir, e os outros 10% que era do poder de neutralização é diferente, porque o PRNT ele é composto de dois fundamentos, do poder de neutralização, que tem a ver com o tipo do material que ele é feito, e da reatividade, que é principalmente através da granulometria do meu material. Então esse compõe o PRNT. E o PN é o poder de neutralização. Então esses outros 10% vão ter efeito residual até 2 anos, geralmente. Geralmente depois dos 3 meses ali, ele vai reagindo, ele vai dar um efeito residual. Se eu tiver um PRNT um pouco mais baixo, o efeito residual dele é mais longo. Ficou claro para vocês? Para culturas anuais, se recomenda PRNT maior e para culturas perene pode ser um PRNT menor. Então, dependendo da estratégia, inclusive com relação aqui ao meu sistema de cultivo, sistema de plantio direto, eu posso escolher um calcário de PRNT mais baixo. Por quê? Ele vai ter um efeito residual mais longo. E através também, se eu fizer um bom sistema de rotação de culturas, também de adubação verde, as raízes vão deixar espaços no meu solo, vão estruturar o meu solo e que vão abrir canais. Nesses canais eu consigo ter com que as partículas de calcário possam se aprofundar no perfil do solo. E aí, se aprofundando nesse solo, se esse calcário tiver um efeito residual, eu também consigo corrigir a acidez em profundidade. Por isso também que dependendo do tipo de solo, dependendo do sistema de cultivo, eu posso escolher um ou outro calcário. Beleza? Então, basicamente, funciona do seguinte, né? Então, como eu falei para vocês, depende do tipo de solo. Se é um solo que tenha uma CTC mais baixa, menos matéria orgânica, eu vou ter que voltar a aplicar calcário com maior rapidez, com uma sequência mais alta. Então, vocês estão vendo aqui que é um gráfico que relaciona o pH do meu solo com os anos de cultivo. Então, veja aqui, fiz a aplicação aqui, ó. Aqui embaixo fiz uma aplicação. Então, o meu pH subiu, mas depois ele começa a descer novamente. Por quê? Porque o solo ele naturalmente vai se acidificando através dos processos naturais, adubos à base de nitrogênio, amoniacais também vai acidificando através da própria chuva. Então, tudo isso faz com que o meu solo se acidifique. E eu tenha uma condição aqui que eu tenho que voltar a fazer uma aplicação novamente. Só que, dependendo do tipo de calcário que eu estou utilizando, dependendo da estratégia também de aplicação, isso aqui eu consigo colocar essa curva, né, que eu demore mais para voltar a reaplicar calcário. Através do que, Jonathan? Através de várias técnicas que a gente fala sempre aqui no canal. Aumento da matéria orgânica, através de eu escolher um bom calcário com PRNT adequado para o meu sistema de cultivo, através do sistema de conservação do solo, de não revolvimento, manutenção de palhada, né? O plantio direto vem também para resolver esse problema, né? Para eu espaçar um pouco mais as minhas aplicações de calcário. Então imagine o seguinte, que todo ano eu faço análise do solo, análise química. Eu consigo saber como é que está a condição desse meu solo. Em um ano, eu já vejo, opa, eu acho que ano que vem eu vou ter que aplicar calcário. Então, não é assim, eu pego a minha análise de solo, tenho uma saturação por base de 30%, como a gente pega muito aqui na consultoria, 40%. Né? Então, muitas vezes, nós temos muitos anos sem aplicação de um corretivo de acidez, e aí você tem uma condição do teu solo muito ruim, um pH muito baixo e tem muito alumínio. Ok, pessoal?
Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida também e quiser dar sugestões para mais vídeos, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ler. Então confira os links que temos aqui na descrição, tem Exafer, tem a nossa consultoria do Canal Agro Brasil, chame lá se você quiser, né? Tem um link aqui também que você pode nos chamar no WhatsApp. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!